Olá, galera nerd! Vamos dar continuidade em estrutura de dados em C. Vamos falar sobre pilha dinâmica. Bem, como já vimos em pilha estática, o conceito é o mesmo, certo? Então, uma pilha ela segue sempre a regra que o último a chegar é o primeiro a sair. Colocando de outra maneira aqui, a remoção, que é o desempilha, ela ocorre na ordem inversa da inserção, que é o nosso empilhar. Devido a essa característica, pilha tem a propriedade de inverter sequências. Então, o que vamos aprender nesse vídeo? Vamos aprender a empilhar. Mesma coisa da pilha estática, Você, nesse exemplo aqui, empilha o 8, O 3 vai empilhar em cima do 8, o 5 empilha em cima do 3, e assim sucessivamente. Então, só para vocês terem uma ideia de pilha dinâmica, como é que seria? Então, eu empilhei o primeiro, certo? Ele vai estar apontando para o próximo nulo, certo? Quando eu empilhar aqui o segundo, Então, eu empilhei aqui o segundo, ele vai estar apontando para o primeiro de baixo. E assim sucessivamente, empilhei aqui, certo? Ele vai estar apontando para o de baixo. E assim sucessivamente. Aqui o topo, Então ele vai estar apontando para o de baixo, esse aponta para o de baixo e esse aqui aponta para o de baixo. E aqui eu tenho o que? O tamanho da minha pilha, certo? Então é assim, pessoal, que a gente vai fazer a nossa estrutura, certo, de pilha. Então, o que iremos aprender, Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender o nosso módulo inserir, que é o nosso empilhar, certo? E ficará faltando, nos próximos vídeos que virão, o módulo listar, o módulo consultar e o módulo remover, que é o nosso desempilha. Então, mão na massa, pessoal, vamos aprender a empilhar. Então, eu tenho aqui um joguinho, que é um joguinho de pirâmide de argola, Isso já tem um tempinho esse joguinho e voltou, Minha filha mesmo, ela brincava com isso aqui, certo? De ficar empilhando aqui as argolas aqui, ó. Então é a mesma ideia que a gente vai fazer, certo? Só que a gente vai utilizar cores, certo? Empilhando cores, que são essas argolas, certo? A gente vai fazer esse brinquedo aqui. Quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações aqui do canal Temática de Nerd dos próximos vídeos que virão. E deixa o like, pessoal, que isso fortalece bastante aqui o canal. Então conto com o apoio de todos vocês. Bem, já aproveito aqui a dizer o seguinte, que além das aulas das próximas turmas que virão, que será a nossa terceira turma, que ocorrerá só no ano que vem, certo? 2023. Teremos também as aulas individuais. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, pois os horários das aulas individuais são poucas as ofertas de horário e para as turmas as vagas são limitadas. Então corre, garanta já a sua vaga, não fique de fora dessa turma. No final será emitida a certificação de conclusão das aulas. Então vamos para o Deve Ser Mais. Então, pessoal, já estou aqui com o meu Deve Ser Mais aberto, certo? E vamos dar procedimento aí em pilha dinâmica. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é vir aqui em Arquivo, Novo, Projeto. Marcamos Projeto C, é muito importante isso, certo? Projeto C, na linguagem C que a gente vai programar. Console. E aqui a gente vai colocar um nome do nosso projeto. No caso aqui vai ser pilha dinâmica, certo? Vocês dão o nome que vocês quiserem, ok? Clico em OK. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Aqui na minha área de trabalho, eu criei uma pasta chamada Vídeo e Estrutura de Dados. É nela que eu vou salvar. Então aqui, pilha dinâmica, o meu projeto. Veja
que eu estou utilizando um Dev C++ e vou salvar aqui, ok? Ele já me inclui algumas bibliotecas, essa parte aqui a gente não precisa, certo? E a gente vai incluir aqui o restante das nossas bibliotecas, certo? Então, você tem a biblioteca de acentuação. Sobre as bibliotecas, pessoal, eu já falei em vídeos anteriores, certo? Eu vou passar aqui, ó, rapidamente. Quem não viu os outros vídeos, dá uma conferida lá, certo? E vou também... Opa. E vou incluir também a nossa biblioteca string, ok? Então, vamos começar aqui nossa pilha dinâmica, né? Que vai ser usado o uso de ponteiros, né? O uso de ponteiros. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa definir, né, o nosso tipo, né, da nossa estrutura, né? Então, type def struct pilha. E o que vai ter dentro dessa pilha? Bem, a gente vai fazer aquele brinquedo, né? Então, chá cor. E esse chá cor vai ter até 10 caracteres, certo? E struct pilha, que é o nosso ponteiro para o próximo. Agora aqui a gente tem que dar o que? Um nome da nossa estrutura. Vamos botar T pilha, certo? Bem, esse T pilha, deixa eu copiar aqui. Esse T pilha, né? Ele vai ter um ponteiro chamado início, né? Que vai apontar para null a princípio, né? Ele vai estar apontando para null. Isso quer dizer o quê? Que não, então não tem nada na pilha. Então ponteiro para que o início da pilha, certo? É isso que ele está fazendo, ok? Temos também que ter um outro ponteiro, que é o nó atual, certo? O que esse nó atual vai fazer, né? Ele é um ponteiro, a ser usado para o quê? Para percorrer a pilha, certo? Também vamos ter uma variável global, né? Então, são duas, na verdade, né? Você tem o OP da opção lá do programa principal, né? E você vai ter que ter o tamanho da pilha. Certo? Mesma coisa de pilha estática, né? Que a gente viu lá as variáveis globais. Bem, a gente vai ter o nosso void linha. Então, a nossa função linha. Então, deixa eu botar aqui, ó. Função linha, né? E também vamos ter a nossa função tela, certo? Então, vamos fazer logo nossa função linha. É a mesma coisa que a gente já viu lá, né? Então, eu vou percorrer Então, ele vai percorrer e vai ir colocando essa linha aí, certo? 100 vezes. Vou dar uma quebra de linha.
Então, essa parte aqui, pessoal, a gente já viu, certo? Bem, a função linha é isso aí. E a função tela? A função tela, a gente vai limpar a nossa tela, certo? E vai escrever o seguinte: brinquedo de nerd, pilha dinâmica, certo? E aqui a gente vai chamar a nossa função linha, ok? E é só isso. Então, o que a gente tem que fazer agora aqui, né? Vamos fazer o nosso programa principal, né? Ou como a gente escreveu, é função principal. Vou botar função principal, certo? O que vai ter nessa nossa função principal? Então, aqui é a nossa função principal. Então, a gente vai ter que fazer aqui o nosso menu, né? Então, primeiramente, eu tenho que setar, né, essa biblioteca aqui, ó, que é de caracteres, né? Então, e vamos dizer que é na língua portuguesa, né? Certo? Temos também o seguinte, que a gente já viu, né? A gente tem que botar o tamanho da pilha começando com 0, né? Então, ela vai inicializar com 0, certo? E aqui a gente vai fazer o nosso do while, ok? Bem, o que vai ter dentro do nosso do while? A gente vai chamar a tela, né? Vamos chamar a tela. Nessa tela, a gente vai fazer o nosso printf, né? O nosso printf vai ter o quê? Menu principal, certo? Nosso menu principal. O que vai ter no nosso menu principal? A gente vai agora, né? A gente vai ter a opção 1, que é o nosso inserir cor na pilha. A gente vai inserir a cor na pilha, certo? A gente também vai ter o nosso menu sair, né? Então, se for 0, sair. Bem, a gente vai precisar fazer o nosso switch, né? Que é o nosso switch case. Então, ele vai passar aqui a opção, né? Só que antes disso, a gente tem que fazer o quê? Vamos chamar a função linha e vamos perguntar ao usuário qual é a opção que ele deseja, né? Então, ó, entre com a sua opção desejada. Certo? E aqui scanf é comercial para guardar, né? Ok. E agora sim, o nosso switch case. Então, se for case 1, então o que vai acontecer? Ele vai empilhar, né? Ou vocês podem utilizar inserir, né? Break. Certo? E nós temos também o seguinte, o case 0, que é o nosso case sair.
né? O nosso case sair, a gente vai ter que o quê? Vai ter que limpar. Limpar o quê? A gente vai ter que liberar, né, o espaço na memória de todos os nós, né, da pilha, antes de que de fechar o programa, certo? E também pode acontecer de usuário, né, digitar um outro número sem ser 1 e 0. Então ele tem que dar um erro, né? Então vamos lá. Printf, opção inválida. Então a gente vai dizer para o usuário opção inválida. Get share e aqui um break. Feito isso, né, a gente tem que dar a opção de parada, né, para ele não ficar nesse loop. Então, se OP for diferente de 0, então se ela for diferente de 0, ele vai ficar aqui, né, empilhando, porque a gente só tem um case 1 empilhar, certo? E tá feito aqui o nosso código aqui da função principal. Vamos agora fazer o que? A nossa função empilhar. Né? O que a nossa função empilhar ela vai fazer? Ela vai inserir no topo sempre, né? No topo da pilha, né? Sempre no topo da pilha, que é o nosso empilhar. Então ela vai inserir a cor, né? Sempre no topo da pilha. Então vamos fazer aqui, ó, void empilhar. Veja que é o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó. Então tem que ser igual, tá? O que vai ter nesse void empilhar, né? A gente vai ter aqui, vamos fazer do while. Vamos dar um espaçozinho aqui que a gente vai inserir, né, algumas coisas. Então aqui a gente vai chamar a tela, né, a nossa função tela, certo? E aqui a gente vai dizer o seguinte, printf, para ele saber que tela que ele tá, né? Então aqui é para que colocar cor no topo da pilha, certo? Que será essa estrutura aqui, ó, da cor, certo? Então, printf cor. O usuário aqui vai digitar a cor. Então a gente vai ter que ter get s cor. Bem, só que a gente vai ter que fazer o que? Vai ter que limpar, né? Limpar o buffer, senão ele não vai deixar de digitar a outra cor que a gente quer, por exemplo, né? Uma cor ele vai, mas a segunda cor ele vai ter que limpar o buffer, certo? E aqui eu vou fazer o que? Eu vou inserir a cor na pilha. Como é que a gente faz isso? Inserir a cor na pilha? A gente vai pegar tamanho da pilha, incrementar, né? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai alocar na memória, né? Memória. Opa. Memória. Para o que? A nova cor, né? A gente vai alocar na memória para a gente ter essa nova cor. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o seguinte, ó. Novo nó, certo? Novo nó. Ele vai pegar o nome da minha estrutura, né? Ó. Ter pilha.
malloc size of pilha, certo? Então, veja que aqui a gente vai ter que fazer o quê? Pilha tem um ponteiro chamado novo nó, certo? Novo nó. Tá aqui, aloquei. E agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que copiar, né, essa cor nessa minha estrutura, né? Que é nesse vetor. Então, ó, o que é isso? String copy, né? Então aqui é string e copy, né? Então, string copy. Novo nó, né? Esse novo nó que é de cor, né? Novo nó apontando para cor, né? Eu vou pegar cor da pilha que eu vou inserir, que é essa daqui, né? Que foi a que eu coloquei. Vamos supor, coloquei vermelho aqui. Ela vai pegar o vermelho e vai copiar aqui, certo? E agora o que que a gente tem que fazer aqui? Então, vamos separar aqui para ficar mais fácil de entender, né? Então, veja aí o que que a gente está fazendo. Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte. O novo, ele ficará, né? Ele ficará no que? No topo da pilha, né? Então, veja que sempre a nova cor, ela vai ficar sempre no topo da pilha, certo? Então, esse novo nó, certo? Ele vai ter o próximo, né? Vai apontar para o quê? Para o início, né? Porque ele está começando a inserir, certo? Apontar para o início. Então, esse novo nó próximo vai ter lá um ponteiro início, certo? E início vai receber o que? Novo nó, certo? Feito isso, o que a gente vai dizer para o usuário? Que foi inserido com sucesso. Certo, pessoal? Foi inserido com sucesso. E aí a gente vai perguntar o quê? A gente vai perguntar para o usuário se ele deseja, né, continuar inserindo as cores, né? Então, ó, continuar inserindo 1 para sim e 0 para não. Scanf. E aqui eu vou digitar opção. Então, veja que a gente tem que também inserir aqui, gente, opção, certo? E também, né, temos que inserir aqui a cor, né? Então, faltou isso, ó. Chá, cor B. Essa cor da pilha, né, a gente vai botar 10. Ok? Bem, se a opção for diferente de 0, é porque ele quer continuar, né? Então, ele foi diferente de 0 é 1, né? Então, vai ficar aqui inserindo a cor, certo? Tá feito aí, pessoal, a nossa função empilhar. Agora a gente vai fazer essa
nossa função agora aqui, ó, que é a nossa função limpar, certo? Então, nossa função limpar. O que essa nossa função limpar ela vai fazer? Ela vai liberar, como eu já tinha dito antes, na memória de todos os nós da pilha antes de fechar o programa, certo? Então ela vai liberar todos os nós, ok? Então vamos fazer o nosso void limpar. E o que é que vai ter no nosso limpar, né? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte: nó atual, tô pegando isso aqui, ó, esse nó atual aqui, tá vendo? Esse nó atual, esse nó atual vai estar apontando para o início, certo? O início da nossa pilha. Então, o while, vou copiar aqui, ó. No atual for o quê? Diferente de que? De null. Se ele for diferente de null, é porque a pilha não tá vazia, né? E aqui a gente vai fazer, ó, início vai receber o quê? No atual, próximo. E aqui eu vou fazer o quê? Um free em que? Em no atual. E aqui eu vou pegar um nó atual, vai receber agora início. Então, eu limpei, ele vai apontar para o próximo, né? Início, certo? E é isso, somente isso, certo, pessoal? E tá aqui a nossa função limpar, como a nossa faculdade ensinou. Então, vamos ver aqui como é que ficou o nosso código, certo? Então, venho aqui, ó, compilar e executar, ou aperta F11. Ele vai perguntar qual o nome do meu código. Eu vou colocar o mesmo nome do nosso projeto. Então, ó, pilha dinâmica. Pilha dinâmica. Ponto C, porque a gente já colocou lá, né, que era um projeto C. Então, ele vai ficar aqui ponto C. E aqui ele vai trocar para esse nome aqui, ó, pilha dinâmica. Ó, aconteceu aqui um erro. Vamos ver que erro é esse. Pessoal, olha o erro qual é. É aqui, certo? Não fora. É aqui, ó. Certo? Aí é que tá o erro. Então, o que que ele fez aqui? Então, vamos começar aqui embaixo. Ele veio aqui na função principal, certo? Chamou a minha tela. O que minha tela tem? Isso aqui, ó. Minha função tela. Ele limpou, botou brinquedo de nerd, pilha dinâmica. E aqui, ele chamou a minha função linha e colocou 100 vezes esse tracinho aqui, ó. Certo? E aqui, ele tá esperando o quê? Ele tá esperando, ele deu aqui o menu principal, né? Botou também de novo linha aqui e tá esperando que eu entre com a opção desejada, 1 ou 0. Se eu colocar aqui 2, pessoal, o que que vai acontecer? Ele vai ter que entrar aqui nesse default, certo? Então ele vai entrar e vai dizer opção inválida, certo? Então ele volta de novo para o menu principal e agora o que que eu vou fazer? Eu vou inserir. Então, quando eu colocar 1 aqui, ele vai vir para esse case aqui e vai chamar o empilhar, que é esse aqui que a gente fez, ó. Certo? Então, colocar 1,
Ele vai, ó, coloque a cor no topo da pilha e tá esperando que eu digite aqui a cor que eu quero. Então, eu vou digitar aqui, ó, verde. O que que ele vai dizer? Ele vai ler, vai inserir, né, a cor. Então, o tamanho da pilha deixa de ser 0, né, vai ter uma cor na pilha. Vai alocar na memória, vai escrever, né, a minha cor e vai apontar um novo nó pro próximo, né? Que esse próximo vai receber o que? O início. Então vai estar lá, ó, o verde. E o início, novo nó. E aí vai dizer inserido com sucesso. Então aqui, ó, inserido com sucesso. Continuar inserindo, bota assim. Sim. O que que ele vai fazer? Vai voltar de novo para cá, ó. Aí vai ficar nesse loop. Então vou escrever aqui, ó, vermelho. Ele vai dizer inserido com sucesso, desejo inserir outro, vou colocar assim. Vou colocar aqui amarelo. E toda vez que eu colocar assim, ele vai pedir uma nova cor, certo? Não quero mais inserir cor. Então não. Ele vai voltar o quê? Para o meu menu principal, certo? Quando eu digitar 0 sair, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a minha função limpar. E vai fazer o quê? Liberar na memória todos os nós da pilha antes de fechar o programa. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e achado fácil pilha dinâmica. Eu acho até mais fácil do que pilha estática. Mas deixa aí no comentário o que vocês acham, certo? E até o próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre listar. Então a gente vai listar o que a gente inseriu aqui, certo? Para ver se está inserindo tudo direitinho, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Quem ainda não é inscrito no canal Temática de Nerd, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação aqui do canal. Deixa o like, galera, que isso fortalece o canal e vocês ajudam que o canal seja visto por mais pessoas. Então ajude para que isso seja possível. E comentem aí, pessoal, sobre suas dúvidas, seus comentários a respeito do vídeo. Também não deixe de participar das nossas redes sociais que a Temática de Nerd tem, que são o Instagram, o Facebook, o Twitter, o Telegram. Tudo isso será escrito no link desse vídeo, ok? Enfatizo também que estamos com inscrições abertas para as nossas aulas ao vivo de lógica de programação, com emissão de certificado no final, ok? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos, colegas de trabalho e pessoas que tenham interesse nessa área. E até o próximo vídeo. Valeu!